Vamos ao último exercício, é a questão número 71. Nela, nós temos o seguinte. Em um espelho côncavo, a distância entre um objeto real e a sua imagem é de 60 centímetros. Sabendo-se que a imagem é invertida e de comprimento igual à metade do comprimento do objeto, qual o raio de curvatura desse espelho? Bom, vamos lá analisar as informações dadas. Temos aqui, primeiro, que o espelho é côncavo, portanto, temos uma distância focal positiva, ok? Temos também que a distância entre o objeto real e a sua imagem é de 60 centímetros. Precisamos entender o que é isso. O que o problema está falando para a gente aqui, que é 60 centímetros, é a distância entre o objeto, ok? Então, está aqui, objeto, e a imagem. Aqui o problema diz para a gente que é uma imagem invertida. Então, eu tenho aqui, ó, imagem, tenho aqui objeto. Qual é a distância que vale 60 centímetros? É essa distância aqui, entre o objeto e a imagem, ok? O problema diz aqui ainda que é uma imagem invertida. Se ela é invertida, nós podemos afirmar que ela é uma imagem real, certo? Fazendo a relação que nós já vimos aí anteriormente. Toda imagem invertida é real, toda imagem direita é virtual. Ainda, o exercício diz que o comprimento da imagem é igual à metade do comprimento do objeto. Então, eu tenho aqui que HI, que é a altura da imagem, é igual à metade da altura do objeto. Então, isso é válido, correto? Bem, o problema quer saber da gente qual é o raio de curvatura desse espelho. Observem que nós queremos determinar o raio de curvatura. Porém, não existe nenhuma equação daquelas 3 vistas anteriormente que envolvem o raio. Como nós podemos, então, chegar até esse valor? Nós devemos lembrar de um ponto específico sobre os elementos geométricos do espelho. Nós falamos anteriormente que o foco é um elemento geométrico localizado entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, exatamente no ponto médio. Portanto, a distância focal, F, é igual à metade do raio, ou seja, o raio é o dobro da distância focal. A gente pode escrever aqui, R é igual a 2 vezes a distância focal. Notem, então, que para chegar até o valor pretendido, nós precisamos primeiro descobrir qual é o valor da distância focal desse espelho. Como que nós podemos fazer isso? Bem, vamos avaliar quais são as informações que nós temos. Quando o problema diz que HI é igual a meio de HO, ou seja, que a altura da imagem é metade que a altura do objeto, nós podemos determinar com isso a ampliação, ou seja, o aumento linear. Vejam que a ampliação vai ser igual a HI sobre HO, ok? Notem que, como a imagem é invertida, HI é um valor negativo, então eu tenho que colocar aqui o sinal de menos. E ainda, que HI é igual a meio de HO. Então, está aqui, dividido por HO. Simplifica HO com HO, né, porque isso é uma divisão. Nós encontramos, então, que a ampliação aqui é igual a meio, ok? Significa que a imagem é menor que o objeto, ok? E que ela é invertida, certo? Então, nós temos aqui, vejam só, uma imagem que é menor e invertida, certo? Nessa situação, analisando aqui as características da imagem, nós podemos afirmar que o objeto está localizado antes do centro de curvatura, concorda? Se a gente lembrar das características para cada posição, a gente vai lembrar que esse é o primeiro caso. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e menor. Nessa situação, nós sabemos que a imagem é formada entre o centro e o foco. Então, se a gente fosse pensar
no eixo principal do espelho, nós teríamos aqui o vértice do espelho, aqui o foco e aqui o centro de curvatura. O objeto está além do centro de curvatura, né? Antes do centro de curvatura, e a imagem foi formada entre o centro e o foco. Notem que a distância que o problema falou para a gente que é igual a 60 centímetros é essa aqui, ó, ok? Então, percebam, 60 centímetros nada mais é do que DO menos DI. Por que DO menos DI é igual a 60? Vejam o seguinte, DO é a distância do objeto até o vértice do espelho, que é essa distância aqui, total. DI é a distância da imagem até o espelho, que é essa aqui, correto? Conseguem perceber que esse pedaço em vermelho, esse aqui, ó, que corresponde a 60 centímetros, é DO menos DI? Portanto, a gente pode afirmar que DO menos DI é igual a 60, ok? Vejam ainda, nós podemos relacionar DO e DI se a gente considera o aumento linear transversal. Vejam só, o aumento pode ser escrito não só como sendo HI sobre HO, o aumento pode ser escrito também como sendo menos DI sobre DO, não é verdade? Vejam, o aumento vale menos meio. DI é um valor positivo, porque essa imagem é real, a gente viu isso. Então, fica aqui menos DI, porque o sinal de menos se mantém, não é verdade? Sobre DO. Menos e menos a gente multiplica por menos 1 e os dois sinais saem. Então, sobra aqui que DO é igual a 2 vezes DI. Relacionamos DO e DI, correto? Notem aqui, ó, nós podemos fazer essa substituição aqui nessa expressão, que DO é igual a 2 vezes DI. Ou ainda, né, nós podemos substituir que DI é igual a DO dividido por 2. A gente pode fazer isso também. Vejam, se a gente faz essa substituição aqui em cima, no lugar de DO, a gente deixa DO. Menos DI, que vale DO sobre 2. Isso, portanto, vai ser igual a 60. DO menos DO sobre 2 é igual a DO sobre 2. É só a gente fazer mínimo. E isso vai ser igual a 60. Logo, nós concluímos aqui que a distância ao objeto é igual a 120 centímetros, certo? Ah, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer a distância focal. Mas agora, com a distância ao objeto e o aumento, nós podemos encontrar quanto vale a distância focal. Vejam só, nós temos que a distância focal é igual ao aumento vezes a distância objeto, dividido pelo aumento menos 1. Notem, eu consigo encontrar qual é o valor da distância focal aqui? Eu tenho o valor do aumento e eu tenho o valor da distância objeto. Quanto vale o aumento nesse caso? Vale menos meio. Quanto vale DO? DO é igual a 120 centímetros. Dividido por menos meio, menos 1. Nós temos aqui, então, que a distância focal é igual a menos meio vezes 120, isso é menos 60. Dividido por menos meio, menos 1, isso é menos 3 meios. Então, nós encontramos disso que a distância focal é igual a menos 60, que multiplica o inverso da segunda fração, já que isso é divisão de fração, correto? 63 simplifica, isso dá 20 e aqui dá 1. Então, menos vezes menos é mais, nós encontramos aqui que a distância focal é igual a mais 20 vezes 2, que é 40. 40 centímetros. Essa é a distância focal, certo? Agora, descobrimos aí quanto vale a distância focal. Vejam que ela saiu como um valor positivo, como a gente esperava. Podemos determinar, então, qual é o raio desse espelho. Vejam aqui, eu tenho que o raio é 2 vezes a distância focal, portanto, é 2 vezes 40. Logo, o raio é igual a 80 centímetros. Está aí resolvido o problema. Agora,
faça uma lista de atividades sugeridas, ok? Até mais, pessoal!